hoje o vídeo vai ser gravado assim, porque senão não ia ter vídeo. Mentira, gente! Eu voltei! Voltei! Fala, vocês bem-vindos ao Scroizer aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Vou contar o segredo das celebridades. Não que eu seja uma celebridade, tô brincando. Mas é sobre uma cirurgia que eu fiz e que muitas celebridades acabam fazendo e não sai muito por aí. E era um dos motivos também de eu não estar fazendo vídeos aqui no canal. Vocês vão entender um pouquinho mais. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Eu vou ficar devendo pra vocês um vídeo mais explicativo desse período que eu fiquei fazendo menos vídeo, mas um dos motivos principais foi porque eu fiz cirurgia no olho. Pra quem me acompanha nas redes sociais, sabe que eu já falei lá, eu fiz até enquete no Instagram respondendo algumas dúvidas das pessoas e eu vou acabar respondendo elas em vídeo, porque eu vi que tem muita gente que não sabe como que é essa cirurgia, fica com um pouquinho de dúvida depois que eu falei que eu fiz. Então, esse vídeo ele vai ser bem explicativo como é a cirurgia, porque não tinha nenhum vídeo que eu achei que explicava dessa forma que eu quero explicar, e também o que acontece a partir disso. A cirurgia que eu fiz se chama LASIK, existe uma mais antiga e é um procedimento um pouquinho mais demorado na recuperação, e se eu não me engano é para quem tem grau maior, né? Essa cirurgia ela corrige quem tem problemas como miopia, hipermetropia e astigmatismo. O meu problema era hipermetropia e astigmatismo, ou seja, eu não enxergava tão bem de perto e também eu tenho uma curvatura no meu olho. Vou abrir aqui uma intimidade com vocês. Dia 18/7 eu fiz a minha última receita, né? Que seria para eu trocar o grau do óculos ou ver se tá estável. E no caso eu fiz 2 exames para ver se meu grau tava estável, porque essa cirurgia só pode fazer quem tem grau estável, ou seja, isso pode acontecer quando você tem 27 anos, quando você tem 25 e às vezes nunca acontece, né? Eu uso óculos desde os meus 5, 6 anos, mais ou menos. Eu tive que tratar inclusive estrabismo, né? Porque geralmente quem tem astigmatismo acaba vindo um pouquinho de estrabismo, mas é corrigível, né? Tem alguns que só com cirurgia. Eu ia fazer a cirurgia, mas eu tive uma melhora muito rápida, então eu cancelei a cirurgia quando eu era mais nova. Então todo o meu estrabismo, ele foi corrigido quando eu era mais nova, só com o uso de tampão. Então, como vocês puderam ver aqui na minha receita, eu tenho uma curvatura de 180 graus no olho. Isso é bem grave e eu sempre senti assim que eu não enxergava direito de um olho. Não que eu era parcialmente cega, não é isso. Mas eu tenho um olho que é um pouquinho mais fraco do que o outro, mas eu enxergo. É por isso que tem aí as variações de grau e tudo mais. E aí, quando você usa óculos desde criança, você acaba passando por alguns problemas chatinhos assim no seu dia a dia. Por exemplo, em dia de chuva, você não tem o para-brisa, né, pro óculos para tirar a gota que fica lá, então é muito ruim. Às vezes você tem que tirar o óculos, você tem que ficar limpando. Às vezes quando você vai de um ambiente quente para um ambiente frio, o óculos começa a embaçar, ou ao contrário, você sai de um ambiente frio e vai para um ambiente quente, aí você também tem que limpar. E também óculos de sol, gente, isso era uma coisa que me fazia muita diferença, porque o meu grau mudava e eu não tinha como fazer o óculos de sol para determinadas ocasiões, então eu geralmente usava o óculos sem o grau, e isso também me atrapalhou um pouquinho no tratamento ao longo desses anos, porque eu estava forçando a vista, né? Então o meu grau, ele é um grau que diminui, é diferente da miopia, ele não aumenta, né, com o passar dos anos. Eu comecei, eu acho que usando uns 5, 6 graus quando eu era criança, e agora eu tô nessa casinha aí dos 3, 1,75, e aí eu falei, cara, eu vou ver se eu já posso. O meu grau tava estável. Eu decidi fazer essa cirurgia. E tem muita gente que me pergunta se eu vou usar óculos depois que eu fiz essa cirurgia. Não vou, não até pelo menos uns 40 anos, porque é quando vem aí a vista cansada e tudo mais. Eu vou explicar pra vocês mais ou menos como que é a cirurgia, porque tem muita gente que me falou que tem aflição no olho e sei lá o que. Gente, eu sou a pessoa, pelo menos que eu conheço assim, que tem mais aflição no olho. Sabe aquela cena da Rachel, quando vai colocar o colírio? Sou eu, 100%. E eu nunca consegui usar lente de contato por isso. Tanto alguém colocando em mim, na real, tipo, uma vez a minha prima colocou uma em mim, que era lente colorida, e ela, tipo,
fez muita força pra conseguir, porque eu sou impossível. E quando alguém me maqueia, tipo, pra passar rímel, lápis, esquece, vai ficar tudo borrado, é bem melhor eu colocar. Só pra vocês entenderem como que sou eu vou passar um colírio aqui. Por isso que eu não passei o rímel de baixo, porque eu ia fazer isso em vídeo. Meu Deus! Peraí. Só pra deixar claro, isso sou eu passando em mim mesma, porque eu tô vendo ali o espaço entre o colírio e tudo mais. Mas quando é outra pessoa, impossível, sério. É um desastre, é um desespero, é uma loucura. E aí teve gente que falou que é assim e por isso nunca também viu a cirurgia, né? Olha, eu vou ser bem sincera, eu fiquei assim, meu Deus, como que essa cirurgia não tem controle cardíaco junto, porque meu coração acelerou no primeiro olho, porque apesar do meu oftalmo, ele ir me falando o que ele ia fazer, dá muita aflição, mas não dói nada, você toma uma anestesia local, que é só um colírio que é anestésico, e daí ele coloca um arame no seu olho, que nem quando você vai em dentista, que ele abre assim pra ver os dentes e tudo mais, e coloca aquele negócio. Pro olho é basicamente a mesma coisa, porque você tem que ver tudo o que tá acontecendo. Essa é a parte que dá um pouquinho de aflição. Foi até engraçado, porque eu compliquei um pouco a vida do doutor, porque ele tava exatamente assim, ele falou, eu preciso que você abra um pouco mais o olho. Eu, tá aberto, doutor! Tipo, foi muito bizarro, mas ele conseguiu. Inclusive, eu tô até com uns vermelhinhos assim, porque ele teve que forçar um pouquinho, nada que me machucasse, mas pra conseguir abrir o olho e colocar o arame, pra ele conseguir fazer a cirurgia. E daí, o processo da cirurgia é relativamente rápido, comigo demorou um pouco mais por causa dessas complicações de aflição com o olho, mas o que eu quero dizer é que se você tem essa aflição, você consegue fazer, mas você passa por duas máquinas. Na primeira máquina, ele coloca esse arame e daí ele fala pra você olhar lá numa máquina que tem basicamente um círculo laranja e parece tipo a constelação do Mac, aquela roxinha e tudo mais. E daí ele coloca um negócio no seu olho. Quem já fez tatuagem talvez saiba. Sabe aquele negócio transparente que o cara coloca tinta pra ficar molhando a agulha e te desenhar e tudo mais? É basicamente um negócio daquele transparente que tem uma curvatura. Você vê ele colocando assim em cima do olho e isso vai fazer um encaixe com essa máquina. E daí essa máquina vai chegando, aí você vai vendo a luz forte, né, chegando e as constelações e tal, e aí encaixa e fica tudo preto. Eu acho que muita gente acaba meio se desesperando nisso, achando que, sei lá, ficou cego. Eu vou ser bem sincera, eu não sei se é um momento de blackout mesmo, ou se é porque você tá dentro da máquina, então você tá vendo lá a parada da máquina. Enfim, daí depois quando ela encaixa, você ouve uns negócios meio bzz, bzz, e aí quando ela sai, a sua vista tá completamente embaçada, ou seja, ele tirou o seu problema, mas você ainda não tá enxergando 100%. Aí ele pega, faz do outro olho e vai pra outra máquina. Tudo isso tem uma angulação certa para fazer, que ele vai falando com o assistente ou para você mesmo, às vezes. Quando nessa segunda máquina depende mais de você do que de alguém controlando. Ele coloca de novo o arame e daí o que ele me falou foi tipo, eu vou tipo tatuar o seu olho, porque ele coloca a lente de correção, por isso que precisa ter um grau estável. Então ele meio que coloca uma lente permanente assim no seu olho, nisso que ele tirou do meu problema na máquina anterior, e daí ele tatua o seu olho. Basicamente ele vai costurar o que ele abriu ali, e aí faz isso no olho. Aí você fica vendo uma luzinha verde, ele fala com a angulação certa que você vai ter que fazer. Aí ele fala, toma cuidado porque nessa parte eu não posso errar. E daí quando ele vai tirar o arame, ele indica que você feche o olho como se você fosse dormir. Você não pode apertar o olho porque senão pode ter mais complicação. E ele pinga o colírio, cara, tudo se ilumina, tudo é enxergável, é a melhor vista que você já viu na sua vida. E aí ele coloca uma outra lente por cima, que é uma lente de proteção que você já tira no dia seguinte. Enfim, aí você sai da cirurgia e você fica enxergando como se fosse tipo uma névoa, assim, bem ok, nada que você não consiga enxergar, mas você já sai enxergando bem, você vê que você tá com a vista melhor. E aí, quando começa a passar o efeito da anestesia, você sente um pouquinho de queimação, mas também nada grave. E no primeiro dia eu fiquei bem sensível à luz.
do dia, de ver TV mesmo, eu não conseguia. Então eu dormi bastante, inclusive depois que eu fiz a cirurgia. Mas no dia seguinte, quando eu acordei, eu tava enxergando tudo muito bem. Eu fiquei assistindo bastante TV. E só esses dias agora, que já fazem 15 dias da minha cirurgia, eu fui a primeira vez no cinema. Essa primeira vez, ela não é que ela doeu, foi um pouquinho incômodo, mas eu consegui assistir o filme porque é muita luz, né? Eu sempre tive um pouco de sensibilidade à luz, então pra mim meio que é normal, mas nada que me incomodasse assim. Então isso vai com o tempo, vai passando, e você precisa ficar passando 2 colírios. Um é um antibiótico e o outro é um outro colírio. Por quê? Porque ele meio que queima como se fosse a raiz do seu olho, que é justamente o que lubrifica o olho. E aí você precisa colocar o colírio para justamente ele lubrificar o olho, porque é uma coisa que ele ainda não está conseguindo fazer sozinho. Esse reparo para renascer a raiz do olho, né, demora em torno de uns 4 meses, mas assim, a recuperação é basicamente em 3 dias, sabe? Nesses 3 primeiros dias, a visão ela pode oscilar um pouquinho, às vezes ficar melhor, às vezes ficar pior. E o colírio, cara, é muito engraçado isso, porque é uma sensação que eu tive, mas eu não sabia tecnicamente disso. Quando você coloca o colírio, parece que sua visão melhora 100%, assim, sabe? É muito bizarro, justamente por causa dessa lubrificação. E aí, no dia seguinte, pra tirar a lente, eu ainda fui sozinha, ou seja, você sai, tipo, super de boa, você pode ir na academia, pode fazer tudo da sua vida normal. Eu assisti TV normal, eu mexi no computador normal, não tem isso de você danificar o olho por causa disso, que geralmente fala, pode ficar cansado e etc. Assim, qualquer vista padrão ficaria cansada com muitas horas ali numa mesma função. Mas assim, você fica passando o colírio de 3 em 3 horas, então isso acaba tendo uma rotatividade boa, assim, o olho meio que dá uma descansada, parece, porque ele já não tá mais seco, sabe? A única restrição que tem realmente é que você não pode ir em ambientes altamente contaminados, como piscina e praia, né? Mergulhar. E também maquiagem é muito importante. Pra garantir, eu lavei todos os meus pincéis. Eu usei a maquiagem depois de uns 10 dias, que é quando ele libera mais ou menos uma semana. Mas realmente, piscina e praia tem que ser uns 15 dias. Então agora eu já posso. E um dos motivos de eu não estar fazendo vídeo é porque ele tava um pouquinho vermelho ainda. Eu tava meio que me recuperando mesmo, e pra eu também poder fazer esse vídeo com mais tranquilidade aqui pra vocês. Eu não sei falar o valor da cirurgia pra vocês, eu falaria numa boa. O que eu pesquisei foi tipo em torno de 6 mil reais, mas isso vai depender do seu oftalmo e seu plano cobre, né? Tem alguns planos que, por exemplo, cobre a parte de equipe, mas não cobra essa lente que ele vai colocar no seu olho. No meu caso, o meu plano cobriu tudo, então eu não paguei, né, pela cirurgia. E por que eu falei que eu ia revelar o segredo das celebridades, né? Porque tiveram muitas celebridades que fizeram essa cirurgia e a gente nem tem ideia, né? Eu, assim, meu mundo foi completamente outro, porque eu falei assim, cara, eu achava que todo ator nascia com a vista perfeita. E tipo, não, o Brad Pitt fez, a Kim Kardashian fez. Eu sou irmã de vista da Kim, gente. Ai, me falta conta bancária. As irmãs Simpson, né, a Jessica e a Ashley Simpson fizeram. Então é muita gente que fez. Existem complicações na cirurgia? Toda cirurgia tem complicação, mas essa complicação dessa, no caso, era menos de 1%, sendo bem sincera. E eu digo que eu estou bem agora, sabe? Não tive nada muito bizarro. A única coisa muito engraçada que eu falei no Twitter é que eu tenho visto o aspecto das luzes, mas isso é uma coisa que vai passar. Eu conversei com o oftalmo, eu fiz um desenho para mostrar para ele, mas quando eu tinha o problema, eu enxergava geralmente a luz com flare. Sabe que nem aquelas câmeras de celular, e aí ela dá aquela puxada assim na luz? Então eu enxergava exatamente assim mesmo de óculos. Então pra mim, mesmo que eu ficasse vendo arco-íris pro resto da minha vida, ia ser muito melhor, porque hoje em dia eu consigo enxergar exatamente o que é a luz. E esse flare eu vejo em aspecto, mas vai sair, então eu vou de fato só ver a luz e a propagação dela. Enfim, não fiquem com medo. Eu achei que eu ganhei superpoderes, mas eu não ganhei. E as complicações que eu li depois que eu fiz, porque eu não sou dessas que gosta de ver muito do problema, eu confiei no meu oftalmo. E é justamente isso, gente, confie no seu oftalmo pra fazer essa cirurgia. Porque as coisas que eu li me pareciam mais ou que foi erro médico, sabe, em que talvez a pessoa ela não tenha orientado bem
nesses momentos em que ele me orientou, por exemplo, ou algumas coisas de cuidado mesmo da própria pessoa. Às vezes as pessoas elas não são tão cuidadosas, paciência. Eu sou muito regrada, tipo assim, eu faço rotina de pele, passo fio dental no dente todo santo dia, então tipo assim, eu sou bem regradinha com essas coisas de saúde, então eu não senti nenhuma complicação bizarra, sabe? Por causa da cirurgia. Mas pode acontecer? Pode, que nem toda cirurgia pode acontecer dependendo do profissional que você faz. Isso também envolve ali no preço, né? Dependendo do profissional que você fizer, a cirurgia pode ser mais cara, mais barata. Então, por isso eu digo pra vocês, façam com um profissional que vocês confiem. Indicação, converse com vários, mesmo que não seja indicação e que você já conheça, alguma coisa assim. Porque cirurgia é algo sério, invasivo pro corpo, sabe? Então, tenham bastante cuidado. E também façam se o seu grau estiver estável. Façam os exames direitinho, que vai dar tudo certo, gente. Eu tô bastante feliz com essa cirurgia, me sinto realizada porque cada dia eu chego perto do que eu estimo, assim, pra mim, sabe? A gente fala muito sobre aceitação, mas eu acho que aceitação também é reconhecer os defeitos e ver o que você pode melhorar. Você cuidar de você, não porque a sociedade quer, mas porque você vai se sentir melhor, é o fundamental. Isso também é aceitação, tá? Então, eu tô bastante feliz porque cada vez mais eu tô próxima do meu ideal, assim, sabe? Eu tenho feito algumas coisas que eu tenho ficado bastante feliz e eu acho que vocês reparam isso tanto nos vídeos quanto nas redes sociais que eu comento bastante. Eu tenho gostado muito mais de mim. Pra mim, ter tirado o óculos foi uma satisfação porque são mais de 10 anos, gente. Eu tenho 25 anos, eu usava desde os 5, 6 anos. São mais de 10 anos usando e tendo esses pequenos problemas. Antes não era tão legal usar óculos, eu posso falar em um outro vídeo como que foi, até por causa do estrabismo, né? Mas é isso, eu acho que eu acabei respondendo todas as perguntas enquanto eu falava aqui, mas se tiver alguma dúvida extra, pode deixar nos comentários que eu vou acabar respondendo. Eu sempre sou bastante atenciosa nesses primeiros dias do vídeo. E é isso, foi um vídeo um pouquinho diferente, mas também para anunciar que eu voltei. Eu espero que vocês tenham gostado, então não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!